Quando falamos de filmes, acho que todos nós temos um ponto fraco. Vocês sabem desde sempre que eu sou fã assumido da franquia Atividade Paranormal, mas nem todos vocês sabem que antes de eu me apaixonar pelo clã de bruxas, o grande amor da minha vida nasceu em 82 sob o nome de um termo alemão. Observem comigo, por favor, que a pequena Caroline Freeling, do nada, no meio da noite, se levanta da cama rumo à sala no andar de baixo de sua residência em Orange County e, de forma totalmente misteriosa, começa a conversar com a estática da televisão esquecida ligada. Caroline fazia perguntas lúcidas em direção à TV, e seu tom de voz estridente acordou seus parentes que assistiram àquela conversa sem saber exatamente como intervir. A família Freeling não podia evitar, mas a partir daquela inocente conversa de sua caçula, uma série de eventos estranhos estariam por acontecer, e a essa série de eventos nós daremos o nome de Poltergeist. Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Antes de qualquer coisa, preciso continuar sugerindo a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço o vídeo uma vez na vida e outra na morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não o perdem por falta de notificação. Olha, pessoas, agora é muito sério, tá? Eu tô prometendo pra mim mesmo ser muito mais ativo no Instagram. Então eu preciso pedir também que vocês sigam o Instagram. Tanto o meu, pessoal, se vocês quiserem, mas preferivelmente do iPanic, que são esses que estão aí na tela, tá? Se vocês puderem seguir lá, é muito importante, porque lá eu vou fazer live, vou responder perguntas. Então é importantíssimo que vocês estejam acompanhando o canal também no Instagram. Sem mais enrolações, bora lá. Vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo. Já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! Então, estamos em Orange County, que é um condado da Califórnia, e precisamente na comunidade Cuesta Verde, onde acompanharemos a tradicional família Freeling, composta por Steve, que era um corretor imobiliário influente na região, deve ter 40 anos, acho, de idade, sua esposa Diane, de 32, a filha mais velha Dana, de 16, o filho do meio Robbie, que tem 8 anos, e a pequena Caroline, de 5, que nasceu naquela casa, e, claro, o cachorro Buzz, porque cachorro também é gente. Os Freeling, então, levam uma vida normal para uma família republicana na Califórnia. O problema aqui, senhoras e senhores, é que novamente a pequena Caroline é atraída pela estática da TV, agora no quarto de seus pais onde ela dormia nesse dia. Mas dessa vez, a comunicação dela com o aparelho tinha um teor mais sobrenatural. Eu quero que vocês observem estarrecidos, por favor, que da tela emergiu um feixe de luz branco que começou a pairar no ambiente do cômodo até se chocar contra as paredes da casa. Fenômeno que, em seu término, foi coroado com a lúcida frase da caçula: "Eles estão aqui". Os pais dela e o irmão que dormiam naquele quarto, eles não chegaram a ver a luz emanando da TV, mas acordaram quando o choque do espectro à parede causou um bastante breve tremor na casa. Eles ouviram o "eles estão aqui" que a Caroline proferiu após esse conflito, e questionada pela manhã seguinte sobre o que essa frase significava, ela responde que eles, da frase, eram as pessoas da TV, palavras dela. No início do vídeo, eu disse que aquela primeira noite, ao descer até a sala e ter aquele primeiro contato com a estática da TV, a pequena Caroline teria dado início a um desencadear de circunstâncias estranhas, né? Observe então que o passarinho dela do nada amanheceu morto. A árvore adjacente à casa em frente à janela de Robbie parecia ter ganhado mais imposição física. O copo e o garfo do garoto no café da manhã se destroem sem interferência externa. Até então, são eventos pequenos, né, e isolados que não pareciam ter correlação entre si e pelos quais não se deu a inicial e devida importância. Eram eventos estranhos, é verdade, mas não tanto quanto uma reincidência do contato da caçula com a estática de aparelhos televisivos. Essa tarde, pessoas, essa tarde seria tensa.
Seria tensa porque, primeiro, se você vê seu cachorro latindo pro nada, como se ele obedecesse às ordens de algo que não se enxerga, pessoas, sacrifica. Sacrifica, porque isso só pode ser obra do cão. E se a gente reparar, ele parece se reportar ao exato mesmo ponto em que o feixe de luz incidiu na parede noite passada. Mas Daiane não sabia disso. Se você vê as cadeiras dispostas de uma forma sob a qual você não deixou, chora. Chora, sobretudo, se você as vir dessa maneira. Bom, era óbvio que havia sim alguma interferência sobrenatural naquela casa, né? Mas até essa altura, apenas Caroline e Diane, sua mãe, somente elas as puderam testemunhar. Caroline disse que foram as pessoas da TV que fizeram aquilo com as cadeiras. E Diane mal pôde esperar para mostrar aquilo ao marido, que ao chegar do trabalho assistiu ao fenômeno totalmente apavorado com o que via. Vejam, o que era posto de um lado da cozinha se movia livremente para o lado oposto. Isso serviu para uma simples cadeira, tanto quanto para a própria Caroline sentada sob todo o seu peso. Gente, isso é sério, tá? Mas, novamente, essas atividades, por não terem teor malicioso nem prejudicial, foram observadas à luz da neutralidade e do ponto de vista cínico. Não tinha o que fazer. Porém, o anoitecer daquele dia seria determinante para que Steve e Diane percebessem a gravidade de com que eles estavam lidando. Enquanto tranquilos em seu quarto, conversando sobre qual atitude tomar frente àqueles eventos inexplicáveis em sua cozinha, gente, a árvore ao lado da janela de Rob começa a se contorcer e seus galhos ganhavam vida própria, invadindo o quarto do garoto e o raptando para seu próprio domínio. Gente, isso é sério! A árvore simplesmente levou o garoto, cujos gritos por ajuda chamaram a atenção dos pais, que saíram desesperados por recuperá-lo do domínio daquela árvore que aos poucos o engolia. Mas a tempestade lá fora e a gritaria lá dentro mascaravam o verdadeiro motivo pelo qual tudo aquilo aconteceu. A situação fez Diane e Steven irem pelo socorro do filho, enquanto Caroline ficou trancada em seu quarto sozinha. A porta do armário desse quarto, então, se abre, de onde sai uma luz branca ofuscante que reverbera no ambiente um poder de sucção muito forte, ou seja, a luz e a energia que ela emanava sugava tudo para dentro do armário, na clara intenção de atingir a pequena Caroline, o que fatalmente acabaria acontecendo. Do lado de fora, com muita luta e confronto, o Steve conseguiu segurar seu filho e a árvore que resistia a essas investidas foi levada pelo tornado que a tempestade originou. Ao voltarem para dentro, porém, senhoras e senhores, onde estava Caroline? Cada canto da casa foi revistado em busca da caçula, inclusive a piscina que nem pronta estava ainda. Até tal momento, a perspectiva de encontrar a menina diante do caos que se apresentava naquela noite, de intensas e perturbadoras manifestações sobrenaturais, diminuíam conforme o tempo passava. Peraí. Vocês estão ouvindo isso? Isso não é a voz da... Gente, é a voz da Caroline, mas onde ela tava? Não é possível. Não é possível. Senhoras e senhores, ouçam estupefatos. A voz da pequena emanava de dentro da televisão no modo estático, como se a luz advinda do armário em seu quarto, concomitantemente à energia que sugava tudo lá pra dentro, a tivesse abduzido para viver desmaterializada, intrínseca ao ambiente. Não dava mais para esperar. Na manhã seguinte, Steve foi à universidade local, na Califórnia, e contatou uma equipe de parapsicólogos que por lá palestravam, a fim de que eles pudessem investigar o sumiço da filha. A doutora Lash e seu time de investigadores, depois de tal relato, se prontifica a ajudar. E, para uma averiguação inicial, eles resolvem visitar a casa, munidos de equipamento de detecção que os auxiliariam no veredito. O problema é que o que a doutora Lash e a equipe viram naquele dia, especificamente no quarto de Caroline, fez toda a sua experiência na área baixar a guarda e fazê-la apavorar-se em meio à gravidade do que ela estaria por enfrentar. Olha só a mão dela tremendo. A doutora, porém, ainda não se vê em condições de determinar a natureza daquelas manifestações sobrenaturais na casa, porque ou estas poderiam advir de assombrações ou do que ela chamou de poltergeist. A diferença é que assombrações normalmente são relacionadas a casas ou ambientes, e poltergeists são associados a indivíduos. A etimologia da palavra poltergeist, como eu já disse no início, vem do alemão com a junção de dois termos. Polter é uma qualidade que significa barulhento e Geist, que significa fantasma ou espírito. Então, numa tradução literal, teríamos poltergeist como espírito barulhento e normalmente associado à perturbação de uma pessoa, de fato, e maioria de vezes mulher e próxima à puberdade. Então, por isso, a Caroline era alvo dessa conspiração sobrenatural e na busca por essas respostas, eles tentaram fazer contato.
O contato, porém, só seria possível através da estática da televisão, como normalmente era feito, e era justamente como Caroline se comunicava com as pessoas da TV, entre aspas, quando a observava de modo fixo. A família Freeling e os investigadores conseguiram ouvir sua voz, mas aquele pico de contato fez cair do teto da sala alguns objetos que a família nunca tinha visto antes. Pareciam pertences antigos que se materializaram do nada num ponto da casa que mais tarde seria chamado de ponto de bilocação. Na mesma noite, horas mais tarde, observem, vários focos de luz foram flagrados descendo lentamente as escadas, e enquanto a família e os investigadores observavam abismados o fenômeno, o registro desses feixes na câmera deixavam claro que haviam vários espíritos pairando sobre a energia da casa, por um propósito até então desconhecido, mas que vai perturbar todos vocês. Para a Doutora Lash não havia dúvida de que cada um daqueles feixes de luz se tratava de espíritos abandonados. E como aquela situação já estava além de sua alçada, ela decide deixar o caso nas mãos de alguém que tenha um poder um pouquinho mais fluente naquela área. Bom, então vocês percebam que há dias o Steve estava sem trabalhar, cuidando apenas da família e dessa investigação toda que a equipe fazia na casa dele. O chefe dele, o Sr. Tig, foi visitá-lo a fim de entender o porquê seu melhor funcionário não estava indo trabalhar. Então, para conversar, eles foram dar uma volta num vale adjacente à Cuesta Verde. Nesse vale, o Sr. Tig oferece ao seu melhor funcionário, que era o Steve, uma residência nova no topo dessa elevação. Era uma oferta generosíssima, certamente, mas numa hora ruim. Só que ele esbarrava também numa inevitável mudança de um cemitério comum que ficava ao lado desse terreno onde a nova casa seria erguida. O Sr. Tig não via tanto problema nisso, afinal, ele próprio admite já ter feito isso lá embaixo em Cuesta Verde há 6 anos atrás, ou seja, em 76, num lote de 300 acres, o que era grande para burro. Isso significa dizer que toda a comunidade Cuesta Verde foi planejada e construída na substituição de um cemitério que antes era ali em solo plano e em 76 foi transportado para o vale adjacente, onde o Sr. Tig agora planejava mudar novamente de lugar pela contemplação profissional de seu melhor funcionário. Isso significa dizer, pessoas, que este cemitério que agora estava no Vale do Condado, há 6 anos atrás estava no solo plano do mesmo, o que fez Steve coçar a orelha, já prevendo uma correlação entre as assombrações em sua casa e a antiga presença de um cemitério exatamente embaixo de onde ele morava. Mas ele seguiu adiante. A doutora Lash volta, mas dessa vez volta com reforço já anunciado. Essa senhora, cheia de marra aí, se chama Tangina Barrons, e apesar da ignorância e da aparência caricata, ela era uma sensitiva clarividente bastante respeitada, cujo trabalho era muito reconhecido nessa área. Então, nessa noite, a mediúnica Tangina, após esse estudo intuitivo inicial, explicaria a todos ali presentes com o que eles realmente estavam lidando. Segundo ela, a casa era infestada por espíritos que se agarraram na força vital de Caroline por não terem aceitado sua própria morte, como se a energia da garota fosse a coisa mais próxima de vida que esses fantasmas poderiam experimentar, e por isso não permitiriam sua volta. Tangina conclui que além de tudo isso, ainda havia algo a mais para se preocupar. Junto a Caroline, ela sentia uma energia maligna cheia de ódio que a mantinha junto de si para afastá-la da luz espectral, que seria o caminho de volta ao plano terreno e pela qual esses espíritos tentavam a utilizar para encontrar essa luz para que eles pudessem ficar em paz. Essa presença odiosa se disfarçava de modo a fazer com que a pequena confiasse nessa energia, causando-lhe confusões sobre o mundo aqui fora, convencendo-a a ficar. Para Caroline, essa presença era apenas uma outra criança, mas para nós, essa presença era a besta. A mediúnica então resolve pôr a mão na massa e viabiliza um plano para trazer de volta a Caroline das mãos do demônio e dos espíritos que a impediam de regressar. Aquele ponto de bilocação bilocação no ocultismo é o ato de estar em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo, e um desses pontos na casa era aquela região no teto da sala, essa seria a saída. O ponto de entrada era o armário do quarto das crianças, uma vez que foi ali que a caçula desapareceu, e seria exatamente ali por onde a clarividente entraria com o auxílio de uma corda já bilocada no ponto de saída, para, nesse intermédio entre o plano espiritual e o terreno, encontrar Caroline e trazê-la de volta com segurança ao mundo real. Porém, Diane, por ser mãe, toma a frente da situação e decide ela mesma procurar pela filha nesse submundo, o que, senhoras e senhores, vai acontecer agora. Tensão, pessoas, tensão, porque Diane lentamente entra no portal no quarto das crianças e em questão de minutos, sob as palavras de ordem da Tangina, cai ao chão da sala, abraçada à sua filha, encharcadas por uma substância provinda do plano espiritual.
Na mediação entre os dois mundos, ela foi capaz de encontrar sua filha Caroline e capturá-la daqueles no outro lado que aprendiam em seu domínio. Essa vitória, senhoras e senhores, teria marcado a volta da paz naquela casa, que nas palavras da médium, estava limpa a partir dali. Certamente, depois de tudo que viveram, na manhã seguinte os Freeling já estavam planejando a mudança para algum outro lugar onde as lembranças do que eles experimentaram em Cuesta Verde não os viesse por atormentar. Contudo, antes mesmo de irem, Steve ainda precisa voltar ao escritório de trabalho para buscar alguns pertences. Isso implicaria deixar a família por pelo menos mais uma noite no condado até que ele voltasse, o que apesar dos pesares seria tranquilo, porque a casa já não mais manifestava sintomas de atividade paranormal desde que Tangina interviu. Porém, senhoras e senhores, pasmem! O pequeno Rob não curtiu nada que seu palhaço de brinquedo parecia o estar encarando e cobriu o rosto do brinquedo. Segundos depois, o palhaço não estava lá, sentado à cadeira. Ué, como assim não estava mais lá? Gente, como assim? O palhaço de brinquedo ganhou vida e raptou o pequeno Rob para debaixo da cama. Gente, isso é sério! Observem que enquanto isso acontecia, Diane relaxava se arrumando para dormir sem ao menos se dar conta que o terror havia voltado à residência. E o porquê, nem Deus sabia. Instantes depois, os gritos de Rob, dominado pelo brinquedo, chamam a atenção de sua mãe, que desperta, mas é impedida por uma força sobrenatural que primeiro a prende e depois a faz levitar, colidindo com as paredes e o teto de seu quarto. Mas assim que consegue recuperar os movimentos, nossa, senhoras e senhores, pasmem de novo, a besta outrora expurgada pela médium se manifesta e volta a reclamar o que ela achava que era dela de direito. Observem, pelo amor de Deus, a forma que o demônio toma para impedi-la de intervir no terror que aconteceria segundos mais tarde no interior daquele quarto. Quando a Diane se viu impotente em ajudar os filhos em claro perigo, lhe ocorreu de gritar socorro à vizinhança, mas ela acabaria escorregando e caindo na piscina em construção que eles mantinham no quintal. Do fundo daquela água com terra, senhoras e senhores, pelo amor de Deus, do fundo daquela água com terra, então, surgem inúmeros esqueletos, aparentemente milenares, que se revelavam à medida que o terror se instaurava no quarto das crianças, justamente para mantê-la longe dos planos da besta, que voltava para buscar a alma de Caroline, e com alguns dos esqueletos nos quais foram enterradas a mesma sorte de artefatos e pertences que caíram da bilocação noite passada. Gente, do fundo do armário desse quarto das crianças, abriu-se um portal interdimensional com o mesmo poder de sucção que abduziu a pequena no começo da história. Um portal de limites orgânicos e profundidade sobrenatural puxava com uma força absurda tanto as crianças quanto agora sua mãe, na intenção óbvia de recuperar Caroline ao mundo dos mortos. Diane e seus filhos conseguem escapar dessa sucção desse portal e resolvem fugir. Mas do solo, caixões emergem à medida que eles conseguiam escapar das investidas do demônio, que com toda a sua força em contra-ataque, fez surgir aqueles caixões de todo o terreno para impedir que a família fugisse. Nesse instante, rigorosamente nesse instante, Steve volta do escritório com o Sr. Tigre, o chefe dele, e observa estupefato pela rua a sua casa brilhar em atividades paranormais, e temendo o pior, corre para ajudar a família em apuros. Com muita resistência e com muitos obstáculos surgindo pelo chão, ele confronta o próprio chefe sobre a fatídica mudança do cemitério na área plana de Cuesta Verde, onde todo o condado foi construído, para o vale adjacente, implicando que a mudança de fato foi feita, mas apenas das lápides, o que não foi desmentido pelo patrão. Isso, senhoras e senhores, significa que o cemitério todo ainda estava alojado no subsolo de Cuesta Verde, e o que realmente foi transportado ao vale foram somente as lápides. Vale dizer aqui que o cemitério era comum, tá? E não era um cemitério indígena, como muita gente diz por aí. Agora, gente, se eles não mudaram os corpos de lugar, isso quer dizer que a planificação de Cuesta Verde era um campo minado sobrenatural prontinho para explodir, a partir do momento em que houvessem perturbações características que culminassem nessa explosão. Essas perturbações, portanto, causariam duas explicações que se correlacionariam e explicam o porquê as manifestações paranormais tiveram a casa dos Freeling como marco zero da infestação poltergeist. A pequena Caroline tinha uma ligação muito maior com a área por ter nascido dentro daquela casa onde sempre morou, e que uma vez que essa perturbação aconteceu, aborrecendo esses possíveis espíritos, ao cavar uma piscina em seu quintal, ou seja, remexendo toda a terra sagrada por onde aqueles mortos estavam enterrados, esses espíritos, por sua vez, foram despertos em seu mundo espiritual e tomaram Caroline pela ligação que ela tinha com a casa, de modo a fazer dela um guia sensorial a favor da luz que eles agora estavam por buscar. A família Freeling, infelizmente, conseguiu escapar do maior pesadelo de suas vidas, tendo sua casa implodida em manifestações paranormais que se alastrariam pelo bairro todo em Cuesta Verde.
A partir dali, eles sairiam do condado para nunca mais voltar. Porém, tenho certeza de que qualquer que fosse seu próximo lugar de moradia, a primeira coisa que eles perguntariam ao corretor é se a casa foi construída sob um antigo cemitério. Nesse caso, eles pararam provisoriamente em um hotel à beira da estrada. E, só por precaução, deixaram a TV do lado de fora. Agora eu me vejo na missão aqui, pessoas, de trazer algumas curiosidades sobre os bastidores desse filme, tá? Que vai ser abordado nas 3 partes da franquia. Além de ter marcado época pela bela obra realizada, o filme Poltergeist, junto com a franquia, também marcou seu nome na história por ter sido pivô de uma série de acontecimentos extra-filme que culminaram numa possível maldição envolvendo a trama. O que vai ser dito aqui agora aconteceu mesmo e é determinante para entender toda essa mística sobre a qual a produção foi envolta. Só que aqui, pessoas, eu não vou relatar todos os acontecimentos ainda, porque alguns envolvem pessoas que não foram abordadas aqui ainda, né? Então vocês não conheceriam essas pessoas no primeiro momento, o que soaria desconfortável. Assim sendo, eu teorizo apenas sobre os envolvidos no filme correspondente para cada parte da franquia, tá? Para que não tenhamos algo tão vago. Então, como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Cronologicamente falando, o primeiro filme dessa saga Poltergeist foi esse que revisitamos agora. E essa primeira parte foi lançada precisamente no dia 28 de outubro de 82, o que é uma tradição ocidental para estrear filmes de horror próximos ao Halloween. Então, 28 de outubro, tá? A irrelevante Dana, a filha dos Freeling, foi interpretada pela atriz Dominique Dunne, que morreu uma semana depois do lançamento do filme com apenas 22 anos de idade. Por quê? Bom, a princípio parece que o namorado que Dominique havia arrumado, o tal de John Thomas Sweeney, era meio ciumento e possessivo de forma doentia. Ele não gostava sequer da ideia da namorada fazer sucesso, o que resultaria em diversas brigas, algumas dessas bastante físicas durante o relacionamento que tiveram. Certa vez, a menina resolveu terminar o namoro, coisa que John Sweeney não... Actress Dominique Dunne, star of the current film Poltergeist, died today in a Los Angeles hospital. She had been in a coma since she allegedly was strangled. Invadiu a casa de Dominique, estrangulou a menina e fugiu, deixando a garota em coma por alguns dias e em seguida falecendo. Outra parte dessa mística afirma que testemunhas ao redor da casa de Dominique ouviram na hora da briga que deixou a garota em coma, estrangulada, que o namorado dela teria colocado a trilha sonora de Poltergeist no último volume para disfarçar o barulho da gritaria e da briga. Em 1988, ou seja, 6 anos após o lançamento dessa primeira parte, a atriz que interpretou a pequena Caroline morreria com 12 anos. No início de 87, Heather O'Rourke foi diagnosticada com uma doença intestinal chamada doença de Crohn, que utilizava diversos medicamentos de dosagem bem forte como prescrição médica para o seu tratamento. A gente vai ver depois, mas se notarmos o rosto da atriz no terceiro filme, vejam, ele tá bem inchado, né? E isso já fazia parte do efeito colateral do medicamento. No fim de janeiro e início de fevereiro de 88, a Heather passou tão mal que acabou desmaiando devido a uma fatal parada cardíaca que a levaria à morte. Houve, no entanto, todo o imbróglio jurídico da família contra o Hospital Infantil de San Diego, onde a garotinha teria falecido, sobre o diagnóstico possivelmente impreciso da instituição, que descreveu sua enfermidade como sendo doença de Crohn, mas que, na verdade, a pequena Heather sofria de um bloqueio no intestino, o que uma simples cirurgia teria resolvido. A casa, nesse primeiro filme, acreditem, foi quase destruída por um terremoto em 94. E sabe a cena do confronto do Robbie com aquele palhaço de brinquedo? Então, durante as gravações, alguma coisa tinha dado errado, porque em certo momento o palhaço estava de fato enforcando o ator que o interpretava, o Oliver Robbins. Agora, acreditem se quiser, JoBeth Williams, a atriz que interpretou a Diane, já contou em entrevistas que quando ela voltava para casa depois das filmagens, os quadros que ela tinha em sua casa estavam todos tortos. Pois ela ia lá, arrumava, mas no dia seguinte, voltando da gravação, estava tudo torto de novo. Então, pessoas, vejam, são alguns fatos curiosos que inevitavelmente acabam por correlacionar a ambientação sobrenatural do filme com uma consequência viva no mundo real pelo assunto retratado. Existem teorias sobre o porquê de essa maldição ter sido tão ou mais protagonista do que o próprio enredo do filme, e uma dessas explicações se dá pelo fato de que os produtores de Poltergeist teriam usado esqueletos reais para fazer essas cenas do terceiro ato. Sabe, os esqueletos na piscina, dos caixões que pulavam no terreno? Então, eram esqueletos reais de seres humanos adquiridos em um armazém médico por serem bem mais baratos do que investir nos efeitos práticos de construção desses esqueletos em plástico. Então, há quem diga que os espíritos desses esqueletos envolvidos na gravação seriam os verdadeiros responsáveis pela mística e maldição a que Poltergeist como franquia estaria fadada. Repito, tem mais curiosidades, mas elas virão gradativamente conforme falamos dos outros filmes dessa saga.
Poltergeist, o Fenômeno, ou originalmente Poltergeist, é o primeiro filme da trilogia de terror sobrenatural Poltergeist, tendo essa primeira parte sido lançada em 82, produzida e distribuída pela imensa MGM em parceria com a SLM e United Artists, e claro, com selo R de classificação indicativa. Ao IMDb, a produção atinge a altíssima média de 7.3, ou seja, nota azul, e uma aprovação absurda de 85% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. Aos bolsos da bilheteria, a produção chega a pouco mais de 120 milhões de dólares em arrecadação, e a crítica especializada, por sua vez, é praticamente unânime em reverência. Algumas dessas, inclusive, o colocam no patamar de clássico do horror, o que eu concordo totalmente, sobretudo questionando quem de fato dirigiu a produção. Se foi o diretor Tobe Hooper, que 8 anos antes dirigia o Massacre da Serra Elétrica, ou Steven Spielberg, escalado para a produção de Poltergeist, mas que sempre foi um renomado diretor e, por que não, um dos maiores da história. É bom lembrar que, além das sequências da franquia, em 2015 a Fox com a MGM lançou a refilmagem do filme, adotando um tom mais contemporâneo e, por isso, tecnológico, o que pra mim não ficou tão atrativo. Eu sou suspeito para falar de Poltergeist, porque desde sempre eu sou apaixonado nesse filme, e é legal que se diga que, apesar dos efeitos especiais ultrapassados para os dias de hoje, à época eles eram perfeitos, e como tais, perfeição é a definição que eu dou para esse filme, que comigo não pode ter outra nota senão 10. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e me sigam no Instagram. E fiquem na paz.